Aí eu vou entrar em mais tipos de análises que podem ser feitas, né? Estou tentando apresentar aqui de uma forma geral, assim, né? O que foi feito, espero que seja um duro. Bom, existem também as marcas de uso, né? No caso, fuligem interna, fuligem externa, no caso que aquela vasilha pode ter ao fogo ou não, né? Então a gente vê aqui alguns casos, né, de presença de restos de queima de material associado à panela. Pintura, né? Pintura também, pintura externa, pintura interna, né? Notem que assim, a unidade 2, novamente, que era aquela que tinha mais caustic, é a que mais apresenta pintura. Então alguma coisa ali está acontecendo para onde esses gestos, né, estão falando sobre essas identidades. Opa. Aqui também, quanto à decoração plástica, né, a gente tem aqueles filetes, né, que eu mencionei na borda, né, sendo aplicados tanto manualmente ou tanto com o uso então, às vezes uma espátula, uma indira, de uma planta, né, um cabinho, uma coisa assim, que se vai desenhando alguma parte de algum animal, um osso, enfim, com algum tipo de instrumento, se vai desenhando essas marcas, né? E os filetes podem ser aplicados de diferentes maneiras, né? Não vou mencionar aqui todas, né? Mas não só de filetes, né? Mas como, por exemplo, essa daqui foi aplicado 2 bolotas, né, de argila, né? E onde a gente vê ali uma marcação, né, de um xizinho nessa bolota. Esse aqui já é um filete, né, uma forma de uma reapropriação do modo de fazer esse filete, né, onde alguém tem ideia de como teriam sido feitas essas bolinhas? Oi? Com o dedo, ela não ficaria tão perfeitinha assim, né? Pode ser uma fruta. Pois é, existe na bibliografia um relato do uso de contas de vidro, né, para fazer esses contramoldes na cerâmica, ou seja, às vezes materiais de lustres da Casa Grande poderiam ser utilizados. Né? Que século é isso aí? Século XVIII e XIX. Assim, a Casa Grande é a fruta. Então esses materiais vão sendo identificados dentro desse contexto. Né? Bom, sobre o contexto de escravidão na região, a gente tem que lembrar que, pelos dados oficiais, né, os dados, né, que estão no site do Slave Trade Database, né, que traz todas essas referências sobre o tráfico transatlântico, só na Amazônia teriam chegado 144 mil, né, isso só de oficiais, né, só dados oficiais, porque ainda tem muito tráfico, né, clandestino, né. Até mesmo, né, depois do término da escravidão, nessa região ainda continua O bastante. Brasil é o primeiro lugar no Guinness importador de africanos. Para seja em torno de 40 milhões, tem vários dados. Sim. E na Amazônia não foi diferente, né? Também lá teve taxas de reembarque, né? Cerca de 128 mil teria saído de lá para ir para a região do Caribe também, né? Então é um fluxo constante de embarque e reembarque também. Da onde é esse mapa, Thiago? Ele é do site chama Slave Trade Database, né? Ele é um site que mostra isso, todas essas informações, e você pode refinar as buscas, lá tem muita informação. Tá? Obrigada. Tiago, nessa época aí, qual que era o principal fonte de renda precisando dessa região escrava? Sim, na região, esses escravos assim, né, eram destinados tanto para o açúcar, né, cada região, né, ou para o café, né, ou para o tabaco, né, de forma, ou posteriormente para as minas também. Mas enfim, cada região vai ter um aproveitamento dessa mão de obra. Esses 144 aqui são os dados oficiais. O único porto oficial da Amazônia cadastrado nesse site é o do Porto do Rio Negro. Né? A gente usa esse dado de 144, é do Porto do Rio Negro. Mas para chegar no Rio Negro tem que passar em Santarém. E Santarém é um ponto, né, de parada de viagem, né, de todos os locais. Então, com todas essas taxas de reembarque e embarque,
A gente sabe que passou por lá essa quantidade e muitos também saíram, né, mais ou menos nessa faixa. Né? Não era exatamente um ponto local, ou pelo menos ainda não se tem os dados, né, oficiais sobre isso, né? Mas esses são os dados oficiais da região. Não necessariamente, quando você fala dessa parada de Santarém, seria contabilizada oficialmente a entrada ou saída, né? Sim. Essa população. E nessa época, a região, a principal zona de captura de escravos era a África Central, né? Onde a gente tem relatos do povo Bakongo, né, por exemplo. Né? E a gente observa nesse fragmento de cerâmica a expressão exatamente do que é identificado como cosmograma Bakongo, que ele é identificado ou como uma cruz em pé ou como uma cruz inclinada. E aí, não sei se a imagem está muito boa para ver, mas eu fiz um X em cima, a gente consegue observar essa cruz inclinada ali. Não estou falando que existia uma etnia pura que sobreviveu tudo isso, mas que existem, né, negociações pós-atlânticas, né, e trocas de informações que uniam discursos, através de discursos silenciosos, coisas que o colonizador não sabia ler, né? Mas que aquele grupo, através desses etnônimos, esse cosmograma, né, ele consegue se comunicar com os seus outros, né? E a gente tem só o cosmograma, o que ele significa, né? Mais do que um símbolo de uma etnia, ele era uma representação do cosmos, né? da concepção de vida, né? Que seria o mundo nasce no mundo o sol nasce no mundo dos vivos, ele se põe novamente no mundo dos mortos, e assim existe essa ciclagem. Uma visão também de um mundo quadripartido, né? Existe o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, o mundo de outros seres, né? Então, dentro desse contexto, o cosmograma Bakongo ele é representado. Agora a gente já está tratando do Estado, né? A gente está tratando do material produzido em Santarém. Isso. Já não é aquele material. É o material produzido. Já é com traços da população que viveu. Então é nesse caminho que a gente está agora, né? Professor, você ia dizer o número oficial, né, seria de africanos escravizados que chegaram lá, mas aí era 138. Os que saíram de lá tem dado oficial, são 128 mil, e os que chegaram 144 mil. Dados oficiais no Porto do Rio Negro. Né? Mas a gente tem ali, até hoje, né, eu estava comentando aqui, hoje uma viagem de barco vai ser, né, não dá nem para comparar, né, mas você demora de Santarém a Belém, 4 dias no mínimo. Né? Então, assim, é claro que você tem que parar, né, nos locais, até para se abastecer e outras coisas. Então, assim, essas viagens, né, com certeza Santarém foi um ponto importantíssimo, né, durante essas viagens. E acaba sendo um ponto estratégico porque promove, na verdade, uma riqueza muito grande de material. Soterrado, material que ainda está em de ser até estudado. Né? Por isso que Santarém tem essa questão estratégica no Amazonas e Tapajós como um local de muito trânsito. Por isso que lá você tem assentamentos humanos em épocas muito distintas, mas que estão empilhados. Então você tem, na verdade, registros ainda que não se foram, artefatos que ainda não se foram pesquisados, mas que possivelmente ali você já tem uma riqueza. Nesse contexto amazônico, Falou empilhados sendo sedimentos. Sedimentados. Empilhados genericamente, a gente fala em geologia, né? Empilhados, compactados, né? Mas eles vão sendo depositados. Não foram pesquisados. Não, aí que venha os sedimentos do próprio rio para deposição. Vem depositando, isso é história geológica. Mais para frente, vou até mostrar uma imagem, no caso desse, mas nesse contexto amazônico é muito comum você andar, né, na praia e você acabar vendo, exatamente por essa atividade do intemperismo, né, materiais que vão aparecendo. Né, a gente que tem uma visão arqueológica, a gente já fica viciado nisso. Agora, em Santarém é incrível, quase todo lugar que eu fui,
Ou você vai numa praia, você encontra material. Ou você vai num morro para ter uma visão da cidade, você encontra material. Ou você vai na casa de alguém, a pessoa tem uma coleção particular que saiu do próprio terreno dela, né? Então, assim, em toda a região, não só Santarém, né, mas na região norte, né, as pessoas vivem em cima dos sítios arqueológicos, né? Então é um outro contexto, né? Então esse contexto local, né, é muito diferente, né, do nosso. Inclusive tem o conceito de solo arqueológico, né? Porque ele é tão rico de material escuro, ele normalmente é mais escuro, tem riqueza de material branco. Aí uma categoria de solo que sempre é categorizado como solo arqueológico, porque a presença é tão grande de fragmentos, de material, de cunho arqueológico, que pensa muito a coisa. Sim. Você tocou no ponto, só não perdendo, para mim, pessoalmente, para a psicologia social, por exemplo. Quando você fala, quando você diz esses sinais de comunicação entre africanos, você usou o país lá como país, não? A região africana? Sim, a região central da África Ocidental. Você citou um país, região. Não, pai. Enfim, eu vi uma Moçambique. Porque era um povo muito grande. Hoje em dia as delimitações de países, né, são muito pequenas. E a gente tem uma questão, desculpa, Tio, que na documentação tem os portos da onde esses povos saíram, mas não tem de que lugar da África eles eram. Então isso é uma questão que atualmente estudos contemporâneos a zona estão de mapeando. embarque daquele escravo foi naquele porto, mas ele pode ter vindo de outra região, né? Apesar de que pode ter um domínio muito grande dessas regiões, né? Mas isso ainda existe muito, essa discussão, né, muito atual ainda. Né? Só um minuto. Mas historicamente a gente sabe que a primeira leva de escravizados vieram, né, da África Sul, né, dos sudaneses. E a segunda leva, século XVIII e XIX, os bancos, né, da África Central do Norte. Mas Sim. depende A gente da tem- região. Por exemplo, Pernambuco, já no século XVII, XVIII, Ainda recebia já bancos. recebia muita gente do litoral mais para o sul da África Oriental. E depois, já final do século XVIII, início do XIX, Isso é aquele um- outro porto perto de Madagascar que você Sim, mostrou. também. Então, depende de onde eles estavam vindo. Porque tem certas épocas que eles tiveram que acessar outros portos. Sim, para fugir do tráfico. Eu tenho, provavelmente ele está vivo. Eu tenho um professor que foi trabalhar na África, ele é psicólogo industrial, o nome dele, Brandão. Ele foi trabalhar com tribos na África que estavam lotadas no mesmo conglomerado de empresa. Isso, a gente ficou horas conversando sobre isso, faz muito tempo. Recentemente, eu estou conversando com um africano, Zimbábue, que trabalha aqui. Eu pensei que ele ia ver isso morto, não foi, ele está trabalhando aqui em Boqueirão. E esse menino está me conversando coisas que eu achei fantástico. O que seria? A mãe dele, a família dele, tem uma coisa tribal. A família dele tem como se fosse uma usar a palavra errada, segregação, da vestuário. Eles são especializados no vestuário. Os outros grupos, que são outras famílias, são grupos étnicos, vamos chamar assim, são especializados em música. E vai por assim. Isso é Zimbábue, isso não é África. Só isso que eu estou querendo falar. Não, perfeito, né? Existe toda uma diversidade, né? Dentro até mesmo, né, dessas divisões familiares, né? Que isso daí a antropologia contribui muito para a gente entender, né? Então também é sempre importante da gente usar o aporte, né, desses trabalhos. Dando continuidade, né, a mais tabelas, a gente vai analisar aqui também os tipos de borda, né, se são bordas voltadas para dentro, voltadas para fora, né, bordas diretas, são retas, né, enfim, isso vai contribuir para a gente entender se eram pratos voltados, por exemplo, para o serviço de alimentos, ou se eram com uma inclinação interna, né, voltada para ter uma convecção de ar dentro daquele vasilhame, que isso pode ter sido utilizado ao fogo, porque preservaria melhor o calor, né? Então existem todas essas discussões dos manuais de cerâmica, né, que vão nos auxiliar para esse tipo de discussão, né? Entendendo também a inclinação das bordas, né? Aqui também uma foto, né, do terminologia, né, para a gente
Schmitz, para a gente ver os tipos de bordas, né, também a espessura, né, tudo isso varia de acordo também com o antiplástico, né, do que era possivelmente utilizado, né, que a gente tem o plano, arredondado, apontado, são os 3 tipos encontrados no sítio, existem outros tipos também. E aí os desenhos propriamente ditos, né? Aí os tipos de base encontrados são todas planas, né? Foram todas desenhadas, né? E aí agora a gente entra nas formas, né? Desse conjunto foram 11 tipos de formas reconstruídas, né? Essas aqui são formas de alguidades, né? É importante a gente lembrar também que os objetos eles são multifuncionais, né? Na nossa casa a gente usa uma panela, a gente usa a panela também para servir, usa a panela para cozinhar, usa a panela para preparar, para misturar as coisas dentro. Então, tudo isso também é importante para a gente pensar, né, na multifuncionalidade dos objetos, né? Então, esses alguidares poderiam ter sido utilizados para preparo, cocção e consumo de alimentos, né? Dentro dessa perspectiva. Todos eles tiveram suas análises feitas, né? Eu vou ler desse, né? Mas não sei se eu vou ler todos, porque, né? Eu acho que pode não dar tempo. Mas eles são, esse aí, por exemplo, vasilha de boca aberta, contorno simples, corpo em formato de cone truncado, lábio arredondado, borda inclinada externa ou extrovertida, com base plana. Diâmetros de 16 a 36 centímetros, volumes de 600 ml a 6 litros de 600 ml. Decoração plástica raramente apresentado um filete aplicado próximo à borda. Presença de fuligem externa, ou seja, eram elementos que também foram ao fogo. Aqui a forma 2 já são consideradas panelas, são vários tipos de panelas, né? Essas aqui são panelas do tipo 1. Algumas têm asas, né? Alças, né? O tipo 3, A3, são panelas do tipo 2, vão ter que a borda é um pouco mais direta, né? Também inclinada interna, né? Mas não tanto. Vasilhas do tipo 4, vasilhas para cocção de pequena capacidade. Essa parte preta, pessoal, é a parte do fragmento, né, encontrado. Né? Existem, às vezes, vasilhas que foram encontradas inteiras, né, e outras, né, somente pedaços dela. Né? E, através da recorrência desse tipo de material, da forma dele, a gente consegue pensar, né, em formas hipotéticas, né, e de reconstituir essas formas e de funções, né, associadas. Vasilha 4, essa daqui já mais associada à forma de um jarro. Vasilha 6, panelas do tipo 3, inclinação, preparo, cocção de alimentos. Panela do tipo 4, aqui a gente viu uma alças nela, bem grande. Inclinação externa, preparo, cocção de alimentos. Aqui temos mais formas de jarros, né, para armazenamento, transporte de líquido, né, transferência de um jarro para o outro. Formas de assadores, né, preparo, processamento de alimentos. Formas de consumos, às vezes, possivelmente individual, né, de sólidos ou líquidos. E ainda um provável cadinho, né, que era uma estrutura para preparo, trituração de sementes, né, processamento de alimentos. Professor, só uma pergunta. Você já chegou a analisar urnas funerárias nessas pesquisas? Nesse contexto não. Né? Esses contextos são materiais de unidades domésticas. Né? Não é um contexto exatamente funerário. Existem tipos de sítios, né? Dentro desse tipo é uma área... na verdade, são áreas de lixeiros arqueológicos, materiais acumulados ali, mas todos eles provêm de atividades domésticas. Nesse local não foi encontrado, né, urnas funerárias. Tiago, é possível ter uma estimativa? Claro que é uma coisa de quem não é da área.
da população, da quantidade de pessoas, em função da quantidade de Pois é. fragmentos. Se isso aí é uma produção doméstica, já tem um cunho industrial, entre aspas, né? Eu não tive essa pretensão tão processualista. Interessante saber. Eu não tive. Dá pra fazer, né? Existem, né, estudos tanto de sabaqui, né, por Qual é a exemplo, classificação do material que você tem? Né? fazem a taxa de consumo de caça, de parte de animal, parte comestível daquele animal, que você consegue contabilizar, quanto que você metabolizaria, quanto que seria suficiente para uma pessoa metabolizar, se alimentar. Enfim, não foi o foco da pesquisa, né? mas possivelmente dá para fazer, né? Mas é um cálculo, né, mais matemático, né, e mais trabalhoso, talvez tenha que ter até mesmo um conjunto talvez até maior, né, para ter dados estatísticos, né, suficientes para responder tais questões, né? Mas não foi o foco. O foco era pensar nessa cerâmica que se apresenta na bibliografia como anel brasileira e uma cerâmica híbrida. Bom, então, no total, essas formas acordeladas que foram encontradas, de 11 tipos sendo assim distribuídas ao longo das unidades. Só para esclarecer aqui, né, o cálculo volumétrico ele foi feito dessa forma, que é a interface do programa, né? Isso aqui eu fiz recentemente para a Gislaine, né, que estava fazendo doutorado, e ela tem lá as planilhas, a gente encontra diferentes planos, consegue às vezes até, através da foto, renderizar a cor mais próxima do artefato e tudo, né? E, enfim, através disso a gente consegue fazer o cálculo da capacidade em litros ml. Bom, e aí com isso aqui a gente tem a tabela desse primeiro conjunto, né, das formas identificadas. A gente tem principalmente a de 500 ml ali, mais ou menos até 5 a 10 litros, né, é o componente, né, básico. Né? Mais do que isso a gente não encontra tanto. Né? Mas principalmente vasilhames de 2 a 5 litros, né? Ou seja, um consumo doméstico mais assim, né, diário. Então. Bom, entrando no conjunto 2, são os elementos relacionados ao componente, né, torneado. Né? Você encontra alças também, asas, bordas e uma decoração diferente, que é utilizada através da impressão, né? Impressão que dão esse aspecto, né, nas formas. A gente encontra também, né, muitas bordas, muitos fragmentos de corpo e algumas tampas, principalmente. A cor também é analisada, esse conjunto vai ter uma homogeneidade, né, por ser queimado em fornos fechados, né, com temperaturas mais altas, ele fica mais com um aspecto mais avermelhado, a cor dessa cerâmica. Então a cor ela é vista de uma maneira mais homogênea, apresentada de uma maneira mais homogênea. A gente encontra também, né, asas e alças também. Ainda que seja um conjunto torneado, né, também acho que são poucos trabalhos sobre cerâmica torneada nesse contexto histórico. Né? A gente consegue ver que existe uma semelhança muito grande com os outros materiais do primeiro conjunto. Temos também pintura em alguns, a decoração plástica também a presença do filete, né? A maioria das vezes espatulado de alguma forma, né? Mas ele está presente. As bordas também, né? A variação não é tão grande quanto a inclinação e tipo de borda, também o tipo de lábio e a espessura. Bom, vamos para os desenhos, né? Todas as bases novamente planas e as formas, né, mais associadas também aos jarros. Né? Jarros do tipo 1, né? Vamos ler isso aqui também, né? Como fiz com outro conjunto. Vasilhas de boca aberta, ponta angular ou inflexão, formando um gargalo, contorno infletido ou composto
corpo de formato cilíndrico, largo arredondado, borda extrovertida ou inclinada externa, com espessamento externo com base plana. Diâmetro de 10 a 16 centímetros, volume de 500 ml a quase 2 litros, 1.900. Beleza? Então, temos aqui outros tipos de jarros, um tipo de panela, uma tigela, também serviço individual, mais tigela para serviço de alimentos. Alguidares também são encontrados, né, desse conjunto torneado. E um gargalo, né, encontrado que estava quebrado, dava para ver que ele tinha uma inserção de uma alça e uma parede muito fina, que foi possível a reconstituição desse tipo de forma, né, que também é utilizado para serviços de líquidos. Né. É interessante notar que esse tipo de forma na literatura do Caribe, né, até um termo, né, que deveria ser repensado, mas ele é conhecido como monkey jar, né, o jarro do macaco, né, que é muito associado ao contexto também de escravidão. Né. E nas representações de Debré, no caso de Valongo no Rio, ele está presente ali também, no cantinho, o que era possivelmente utilizado como um instrumento utilizado para passar óleo nos escravos para apresentação durante a venda. Né? Existe esse possível uso. A gente não consegue estimar, no caso esse, porque a gente tem só o fragmento do gargalo, né? Poderiam ser feitas análises químicas na parede interna, né? Mas como é um fragmento muito pequeno, mas possivelmente pode estar mais uma evidência associada também nesse conjunto a esse contexto. Bom, aqui também a distribuição das formas ao longo das unidades e a classificação, né, quanto aos volumes, também variando no máximo aqui até 10 litros, né, dando uma pequena porcentagem de elementos muito grandes. Então, resumindo, essa daqui é a imagem das formas encontradas no conjunto dos acordelados e essa é a imagem das formas encontradas no conjunto dos torneados. Tiago, o alguidar é uma bacia, né? Para uso normal? Oi? O alguidar é uma... Sim, é uma bacia, né? Para lavar os outros objetos? Possivelmente consumo coletivo no contexto da senzala, também alimentação coletiva. Né? É muito utilizado nesse sentido. Até porque, né, se a gente for recorrer, como o colega lembrou lá da existem diversos países que até hoje, né, se reúnem coletivamente, comem, né, no mesmo prato, né, então possivelmente é algo a se refletir. Né, e são vasilhas bem grandes. Né. Também é utilizado para isso, mas como a gente lembra, né, as vasilhas são multifuncionais, né, elas podem ter sido utilizadas para isso. Tem relatos até de aldeias que se mudam, o negócio vira uma mochila, né, para levar as coisas de um lugar para o outro, né, transporte de qualquer tipo de material. Então, mas esse consumo também, né, tem um consumo coletivo também é uma hipótese bastante considerável, né, para a gente refletir, né, sobre os vestígios, entender o que essa cultura material está falando para a gente. Bom, então, já entrando nas considerações finais dessa primeira parte, a evidência material histórica evidencia a presença de escravos africanos em Santarém. O material cerâmico híbrido, a cerâmica histórica evidencia formas europeias junto à tecnologia de fabrico, decoração indígena e africana. Por outro lado, a questão das pinturas também, né, e também o modo de fazer, né, com caoutchouc, né, e a decoração plástica, com osmograma. E por outro lado, a cerâmica torneada, embora implique na adoção de uma técnica europeia, apresenta decorações tanto tipicamente europeias quanto mescladas em influências indígenas com as suas pinturas. Bom, retomando a Sia Jones, né, raramente há uma correspondência direta entre as representações de etnicidade e todo o espectro de práticas culturais e condições associadas a um grupo particular, né? Que a gente está falando que a cultura
material não é um reflexo passivo e não é uma homogeneidade. Ela é exatamente nesse contexto de um aldeamento multiétnico que a gente está ali refletindo. E o Fanon, né, falando sobre o cosmograma, compreende que a etnogênese como um processo criativo no qual os indivíduos criados em diferentes culturas interagem em novas configurações, o que ocorre muitas vezes no cruzamento geográfico de várias diásporas. Para Bárbara Voies, a etnogênese tem sido apresentada como uma reconstrução autêntica de identidades comunitárias para promover a persistência e sobrevivência. Esses laços, essas novas interações que são feitas, né, estratégias de resistência desde o navio negreiro. Nesse sentido, a materialização de processos de mestiçagem, entre aspas, né, pode ser vista como um exemplo de etnogênese no Novo Mundo. Bom, então, por fim, o estudo aqui realizado sobre esses encontros culturais no mundo amazônico buscou resgatar evidências ocultas nos cursos, ainda que elas falem de maneira silenciosa, cada arqueólogo